os melhores palpites. Tudo sobre o placar exato hoje. Fala pessoal, aqui placar exato hoje, com os palpites para os jogos do dia 30 de junho de 2026. O placar exato hoje só quer afirmar para vocês, pessoal, que se vocês quiserem pegar as tips um pouco mais cedo, os palpites um pouco mais cedo, é só acessar o site do Placar Exato Hoje. A gente solta os palpites lá cerca de uns 30, 40 minutos, muitas vezes até uma hora antes de fazer os vídeos, tá? De subir os vídeos para o YouTube. Então, se a pessoa quiser pegar com mais antecedência os palpites, acessa o site do placarexatohoje.com.br. Beleza, pessoal? As análises profissionais de futebol, análises feitas com base no curso PEC Digital Lucro com Futebol, utilizando o método de gestão de banca de 2 a 5%, valor esperado positivo e cálculo rigoroso da odd mínima para cada entrada. Beleza, pessoal? Os 4 magníficos, então, para esse dia 30 de junho de 2026. Começando pelo jogo da França versus Suécia. Começamos com os placares, tá? 2 a 0 França, 3 a 0 França, 2 a 1 França. Atenção às odds mínimas: 4.55, 5.56, 7.14. Nada a menos, pessoal. É isso que o placar exato hoje frisa, tá? Análise de campo neutro. A França é a atual primeira da tabela da Copa. E apresenta uma superioridade de 108% em PPG, com uma média de 2.8 gols marcados por jogo, 100% de clean sheets, jogo sem sofrer gols, tá? O cenário é de domínio total contra uma Suécia que sofreu 7 gols em 3 partidas. Então, o nível de confiança é muito alto, 88%, tá? Para esse bloco aí, tá? Stake sugerida, então, 5%. Divide esse 5% da banca em cada placar, beleza, pessoal? Passando para o jogo México versus Equador. Placares, tá? 1 a 0, 2 a 0, 1 a 1. Repetindo, 1 a 0 México, 2 a 0 México, 1 a 1, tá? O México jogando em casa, né, sede da Copa do Mundo, uma das sedes, possui 80% de clean sheets e um PPG de 2.60 contra 1.70 do Equador. O Equador apresenta incerteza em marcar gols, enquanto o México é 67% superior em gols marcados, tá? Só para deixar claro para vocês que o PPG é pontos por jogo, beleza, pessoal? Então, atentos à odd mínima: 5.00, 6.67, 7.69. Nada a menos, tá? Stake sugerida pro bloco 4%, divide entre os placares esse 4%. Confiança alta, porém de 75%, um pouquinho mais abaixo do que a do jogo anterior da França versus a Suécia. Passando pro jogo da Costa do Marfim versus Noruega, começamos então com 0 a 2, 0 Costa do Marfim, 2 Noruega, 1 a 1 e 2 a 1, 2 Costa do Marfim, 1 Noruega. Aí a gente cerca tudo. Odd 5.88, 6.67, 7.69. A stake sugerida 2%. Beleza, pessoal? 2%. Confronto equilibrado com forte tendência de gols. A estatística aponta 70% de ambas marcam e uma média combinada de 3 gols por partida. A Noruega possui um XG ofensivo
mas a Costa do Marfim é 22% melhor em pontos por jogo na temporada. Beleza, pessoal? Passando pro jogo do nosso Brasileirão, Botafogo de Ribeirão Preto contra o CRB, do nosso Brasileirão Série B. Aí nós vamos pros placares 1-1, 2-1, 1-2 também. 1-1, 2-1, 1-2. O histórico de confronto direto favorece o CRB, 6 vitórias em 10 jogos. No entanto, a tendência de gols é altíssima. 85% de frequência de ambas marcam e 100% de over 1.5. Ambos os times têm respectivos mandos visitantes. O Botafogo de Ribeirão Preto marcou em todos os jogos em casa. A stake sugerida 2%, divide a banca nos placares, beleza, pessoal? A confiança é média, 62%, por isso que a stake sugerida é baixa. Passando então para a nossa grade de oportunidades, entradas autônomas, tá? Seleção dos melhores mercados baseada na convergência de dados estatísticos, XG e PPG. A identificação de valor matemático EV mais EV. Começando o confronto França versus Suécia, mercado sugerido. França vence, 77%, odd mínima 1.30. Beleza, pessoal? Justificativa, de novo, a França é a primeira colocada do ranking da Copa versus o 22º. E a França é 108% melhor em pontos por jogo que a Suécia. O Botafogo de Ribeirão Preto versus o CRB, ambas marcam sim, mercado sugerido. Odd mínima para essa entrada 1.18, nada a menos. Convergência estatísticas, 85% de ambas marcam de média. A média de 85% de ambas marcam, tá? Stake 5%. México versus Equador, México ou empate, 80% de probabilidade, odd mínima 1.25. Fator sede, né? 80% de clean sheets mexicano, 5% a stake mínima, a stake. Costa do Marfim versus Noruega, mais de 1.5 gols, tá? Over 1.5. Odd mínima 1.18, média de 3 gols por jogo e 70% de ambas marcas histórico. 5% a stake. França versus Suécia. França handicap -1. França handicap -1. Tá? 50% de probabilidade, então a odd mínima para essa entrada é 2.00, pessoal. Nada menos, tá? França marca 2.8 gols por jogo. A Suécia com defesa instável. Stake 3%. Botafogo de Ribeirão Preto versus CRB. Mais de 2,5 gols, hein? Mais de 2,5 gols. Mais de 2,5 gols. Probabilidade 69%, odd mínima 1.45. Média de 3.36 gols por jogo do CRB fora. É uma alta média, hein? Média de 3.36 gols em jogos do CRB fora. Beleza, pessoal? Então a stake sugerida é um stake um pouquinho mais baixa ali, 3%. Beleza, pessoal? Ficamos por aí então. Boas apostas, bons ganhos e um abraço do Placar Exato hoje para você.